É isso, gente. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador do Desafio ATM Sem Dor. Um desafio onde eu vou ensinar você como é possível, o passo a passo, de como você pode construir, de como profissionais comuns que nunca atenderam paciente ATM, profissionais que já têm experiência de atender paciente ATM, mas que não conseguem uma evolução correta, como esses profissionais conseguem eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento. Então, e para a gente começar essa sessão de desbloqueio aqui, eu respondo perguntas da minha audiência, da galera que é meu aluno, que manda na caixinha, e aquelas que eu vejo que tem mais visualizações, que as pessoas mais interagem. A primeira coisa é o seguinte: Randy, eu tenho pouquíssimo, mas pouco conhecimento sobre a ATM. Por onde eu começo a estudar? Quem tem essa dúvida, quem tem essa insegurança aí? Eu nunca aprendi, não sei por onde começar, eu quero atender, mas eu quero ampliar meu mercado, eu quero entrar mais nessa área. Ó, quem tiver essa dúvida, já coloca aí, eu tenho, que eu vou fazer questão de ensinar para vocês. A primeira coisa, são 3 passos específicos. 3 passos. Primeiro é assim, vamos lá, vamos trazer uma perspectiva clínica melhor para vocês, tá? São 3 passos. Primeiro, tá? A parte interna. Aqui a gente tem o local. Para começar a atender o paciente de ATM, de início, você tem que fazer uma imersão no conteúdo local, bem localizado. Como assim, Randy? Da seguinte forma, quando a gente vai falar sobre a ATM, você tem que entender o que de fato é isso. Então, a ATM, articulação temporomandibular. Essa articulação temporomandibular, a ATM, você precisa entender localmente o que tem de interação com ela, o que existe de interação com ela. Como assim? Ossos temporal e mandíbula. Estruturas cápsulo-ligamentares. Disco. Músculos. Quais são os músculos que executam o movimento? São 2 ATMs, de um lado e do outro. Qual a relação entre as duas? Quem faz o ponto de encontro? Esse é um conhecimento básico que você precisa ter para poder imergir e começar a criar consciência. Então, para você que quer começar a atender paciente de ATM, entrar nesse mercado, entrar nesse grande volume de paciente para poder melhorar profissionalmente, esse local precisa estar bem definido na sua cabeça. E como esse local, sendo 2, sendo dupla, ele se conecta com o outro lado. Por quê? Isso aqui já começa a trazer para você um posicionamento diferenciado. Porque tudo que é conectado gera repercussão. Por exemplo, se você faz... vamos lá, você tem uma corda, certo? Vou pegar aqui o carregador do meu celular. Você tem uma corda e aqui o carregador do celular, ele entra na tomada, não entra no celular e aqui entra na tomada, ok? Se eu coloco o celular apoiado em algum local e a tomada distante tem esse fio, caso aconteça qualquer tração na ponta onde está esse celular, eu posso desconectar o fio da tomada. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem conexões, que nesse caso do carregamento do celular, leva a informação de um lado a outro, leva a comunicação entre as estruturas. Se eu tenho uma interferência de um lado, eu posso afetar o outro.
partindo desse princípio, tudo que eu vejo localmente de conhecimento da ATM do temporal pode ser sintomático aqui ou pode ser sintomático na sua zona de compensação. E aí é onde é que as coisas vão começar a dar clareza para você entrar em um nível de entendimento, de conhecimento, para de fato conseguir traçar estratégia, raciocínio clínico e iniciar o seu atendimento. Por quê? O primeiro ponto, agindo localmente, você vai entender já passando para o nível médio. E aí nós temos, exatamente aqui dentro, o nível médio. A correlação entre as estruturas, ou seja, local, ATM, sua articulação, e depois você passa para uma visão mais distante, para poder correlacionar essa ATM com outros pontos. Depois disso, você segue para uma visão agora sistêmica. Sai, por exemplo, do crânio e vai pensar em ombro, cintura escapular. Sai do ombro e vai para as regiões neurofisiológicas. Aqui você começa a fazer uma imersão. Mas para começar, você tem que vir localmente para poder desenvolver o conhecimento. Faz sentido para você? Está fazendo sentido? Fala aí para mim. Fala aí para mim. Se faz sentido para você, você já começa a colocar essa perspectiva. Tá? Então essa foi uma das grandes perguntas que eu tenho recebido, inclusive até de alunos, e que eu gosto de trazer para vocês para poder esclarecer, para quem está perdido, começar a participar mais, a ter uma noção. E já para complementar, eu separei outra pergunta, que foi: por que estão surgindo tantos pacientes de ATM? Quem pode dizer aí? Por que estão surgindo tantos pacientes de ATM? Primeiro ponto, para que você entenda, você tem o corpo cada dia mais sendo sobrecarregado fisicamente e menos treinado para as demandas do nosso dia a dia. Consequentemente, a gente está perdendo estrutura, está perdendo força muscular, está perdendo tônus, está perdendo a nossa capacidade fisiológica de responder aos estímulos. Essa é a primeira coisa. Sedentarismo, má alimentação. O corpo não está recebendo o suporte nutricional, o suporte fisiológico associado a uma função plena. O segundo ponto está relacionado com a multitarefa do mundo moderno, do século atual. Hoje, cada um de nós exercemos multitarefas. Trabalhamos, cuidamos de casa, temos negócios, temos problemas de paciente, problemas de pai, problemas de mãe. Tentamos resolver muitas coisas. Dessa forma, um corpo sem estrutura, sendo sobrecarregado e essa sobrecarga sendo constante. O que gera o surgimento das dores do paciente de ATM não é puramente uma alteração mecânica. Não é um episódio de estresse. É o momento de repetição, de estímulo constante, de agressão constante, que vai sobrecarregando, diminuindo a reserva energética, diminuindo a sobrecarga do corpo e gerando uma sensação cada vez mais de impotência. E essa relação com a impotência
atrai uma das grandes patologias modernas, que é a ansiedade. E a ansiedade aí alimenta o sistema nervoso, aumentando o grau de contratilidade, aumentando o grau de tensão, aumentando a sobrecarga do sistema fisiológico. E a partir desse ponto, você precisa começar a correlacionar isso e entender que as pessoas estão sem, de fato, gerar condições boas para o seu corpo. Alimentos cada vez mais complicados, sedentarismo, estresse cada vez mais presente. E essa é uma condição que vai fazer com que cada vez mais o expert em ATM, o profissional que atende paciente ATM, consiga subir de nível, consiga atender mais pacientes sob uma condição muito clara, porque é possível sim você eliminar a dor já no primeiro atendimento. Apenas você precisa colocar a cara no mercado, gerar resultado e entender que, se você é fisioterapeuta, por exemplo, no lugar de você atender um troglodita pesado, com perna pesada, por problemas lombares, problemas de joelho, você vai passar a atender uma articulação, uma estrutura que não precisa de tanto esforço físico, mas do esforço mental, do raciocínio. E é aí que está o detalhe da melhora da sua qualidade de vida, da melhora do seu modelo de trabalho. Porque quando a gente entende que a alta demanda, esse surgimento excessivo de pacientes com disfunção de ATM tem uma causa, cabe a gente estar preparado para suprir essa demanda. Então, vocês que estão aí, já coloca aí. Eu preciso estar preparado. Comenta aí. Eu preciso estar preparado. Cada vez mais que você estiver preparado, cada vez mais que você estiver pronto, mais paciente você vai conseguir absorver. Mais resultados com os pacientes de ATM você vai conseguir ter. Porque essa preparação é esse up, tá? Que vai gerar isso, vai gerar o resultado. Então, coloca aí, eu preciso estar preparado. Porque é daí para cima. Cada vez mais pacientes com disfunção de ATM vão chegar no consultório. Então, ou você está preparado, ou você vai passar para indicar pacientes para outras pessoas. Então, já começa aí, eu preciso estar preparado, tá? Lembrando, gente, colocamos a meta aí de 40 pessoas. Se vocês compartilharem, batemos 40 aí no Instagram, a gente vai fazer o atendimento ao vivo. Colocamos no começo essa meta e vamos lá, vamos nessa. Outra pergunta aí, aproveite já para deixar em aberto. Quem quiser participar, fazer perguntas, vem aqui, coloca na interrogação, galera do YouTube e Facebook, coloca nos comentários que eu vou fazer questão de responder, tá? Randy, como eu melhoro a minha renda, a minha remuneração através dos pacientes de ATM? Então, são 4 passos aí que eu selecionei, 4 passos básicos. Primeiro, o início de tudo. Você precisa ter conhecimento para gerar resultado. Com o conhecimento que você tem na faculdade, não é possível gerar resultado com um paciente ATM. Não é. Com o conhecimento que você tem na maioria das pós-graduações, também não é capaz de gerar resultado. Isso é fato. Concorda ou não? Já comenta aí. Andy, concordo. Verdade. Então, esse aqui é o mínimo, é o básico que a gente tem. Agora, o segundo ponto, adquirir o conhecimento, entrou de cabeça no processo, sabe o que está fazendo. Lembre-se, por exemplo, quem é fisioterapeuta? Você, quando vai fazer um processo de pós-cirúrgico de joelho, você não adianta saber o processo do pós-cirúrgico, que é analgesia, que é aumento de amplitude de movimento, que é diminuição do inchaço, que é melhora de força. Não adianta só isso. Você tem que ter os
detalhes da amplitude de movimento que não sobrecarrega o ligamento, amplitude e exercícios específicos para cada coisa. Da mesma forma é a ATM. Não adianta você ir atender como se fosse algo básico demais. Você precisa atender contextualizando isso aqui do local para o sistêmico, fazendo uma imersão. E baseado nessa perspectiva, você tem que começar, após adquirir o conhecimento para gerar resultado, você tem que começar a gerar rede de contatos. Network. O network é extremamente importante na nossa vida profissional. É onde as coisas acontecem. E o network dentro do consultório, com o paciente, esse é muito importante e a gente faz pouco. Não utiliza o paciente como forma de divulgar o nosso trabalho. O segundo ponto em network são com os colegas de profissão. Por exemplo, você é dentista e trabalha com ortodontia. Trabalha com disfunção de ATM. Mas você tem um colega que é da endodontia, que não atende disfunção de ATM. Você tem um colega que é da outra área, cirurgião bucomaxilo, que não atende específico ATM, por exemplo. Então você começa, dentro já da sua rede de contatos, pessoas que já lhe reconhecem, você começa a trazer para elas essa novidade, o nível de resultado, o nível de conhecimento. Tudo o que você está buscando para atingir um melhor resultado. E a partir disso, dessa função, desse network, é o segundo ponto. Por quê? Você precisa aparecer e as pessoas precisam saber que você faz esse tipo de tratamento. Não adianta eu ter uma capacitação, não adianta eu crescer e não ser capaz de me relacionar com as pessoas para ter contato, para agregar valor. E lembre-se, é um processo. E tem algumas dicas para acontecer isso. E eu vou utilizar, por exemplo, como um processo de namoro. O namoro, ele é comum a todos nós. Todos nós que nos relacionamos, somos seres humanos, passamos por etapas de flerte, de namoro. O que é que você faz para o namoro acontecer? Você gostou de alguém, você está interessado em alguém, você está interessado em algo. O que é que você faz? Você chama a atenção. Primeiro você chama a atenção. Ponto 1. Depois de chamar a atenção, você vai agregar valor à pessoa. Você vai agregar valor. Você vai se aproximar. Você vai manter um relacionamento onde você começa a agregar valor à pessoa, para a pessoa começar a lhe valorizar, a dizer, rapaz, essa pessoa é legal, olha essa pessoa como é educada, olha essa pessoa como trata bem as outras pessoas, olha essa pessoa como é gentil. Então, depois que você chamou a atenção, agregou valor, você começa a agregar, a se aproximar das pessoas com quem ela também se correlaciona, mostrando uma rede de contato junto dela. Ou seja, a partir daquele momento, ela já não se dissocia de você. É quando você está ali, amiga, quando for sair com fulano, amigo, quando for sair com fulana, me chama que eu quero ir também. E você começa a se aproximar dela por interesse dos seus amigos, pela sua rede de contato. E aí sim, agregando valor, demonstrando valor, é que aqui no final você começa a colocar suas asinhas de fora. Você começa a se aproximar do ponto de vista mais intencional, direto. Mas o que é que acontece geralmente? Eu vou falar e vocês digam para mim se não é verdade. Você quer se aproximar de um parceiro, de um dentista, por exemplo, para poder trabalhar com ATM, aí vai lá no consultório, tudo bem, eu sou Randy Marcos, fisioterapeuta, eu atendo paciente de ATM. Se você tiver algum aí que precise de ajuda, vamos fazer uma parceria, tá aqui o cartão. O cara faz, eu nem te conheço, eu vou colocar meu paciente. Não é assim que faz. Randy, eu visitei vários dentistas, mas eu não consegui fechar parceria com ninguém. Como você conduziu isso?
Você foi na cara dura, sem agregar valor, mas, ao mesmo tempo, você não soube conduzir. Uma coisa é você ir fazer um relacionamento com um colega para ganhar network, indicação de paciente para você. Outra coisa é você chegar lá e querer que ele indique sem nem lhe conhecer, sem conhecer seu trabalho, sem você, ao menos, ter passado uma tarde lá acompanhando o atendimento dele. Então, você pega o conhecimento, você aparece, mostra às pessoas que você está ali através do network. E a partir desse ponto, para você começar a solidificar isso, você vem e começa a gerar resultado. Resultado, resultado, resultado. Você já tem a confiança das pessoas e esse resultado alimenta, dá o feedback, retroalimenta positivamente. Caraca, essa pessoa começa a drenar caso ela tenha essa demanda para você. E o quarto ponto é fazer com que isso daqui se torne algo de alavancagem. Torne algo que aumente o seu branding, a sua marca, quem é você. Fazer com que isso ganhe amplitude. E aí você pode utilizar estratégia de marketing, você pode utilizar redes sociais, você pode utilizar programas de televisão, você pode utilizar impulsionamentos através das redes sociais, você pode fazer N coisas. Então, esses 4 pontos é que sim, capaz de aumentar o seu faturamento com o paciente de ATM, onde você precisa ter o conhecimento, agregar valor, gerar resultado e alavancar esse resultado. Fazer esse resultado chegar a mais pessoas, mostrando que você é capaz de fazer isso associando com o paciente. A contribuição do paciente nesse processo é extremamente importante. E outra coisa, outra pergunta que veio para mim. Professor, toda vez que eu faço uma abordagem muscular no masseter, uma massagem, essa pergunta veio ontem para mim. Toda vez que eu faço uma massagem no masseter, eu fico com medo dele piorar. É muito sensível e parece que eu tenho uma resistência. Sobre você massagear, relaxar a musculatura como masseter, isso é algo que colocam na nossa cabeça como se o músculo ele fosse literalmente uma causa de algo onde ele é consequência. O músculo que tem endomísio, perimísio, epimísio, que tem revestimento, que tem contextualizações, que tem uma demanda enorme de estímulos através desse músculo que fazem com que ele fique ou contraído ou relaxado. E a gente tem esse medo justamente porque no fundo você já sabe que aquele músculo está sendo vítima. Talvez você não saiba como entrar na percepção, entrar no raciocínio, descobrir o que está acontecendo. E é esse descobrir que está sobre o que está acontecendo que vai fazer com que você perca esse medo de piorar o paciente. Porque o piorar o paciente, quando você faz essa abordagem, está associado com o efeito rebote disso. Quando você relaxa a musculatura por ela própria, você está dando a informação para o corpo de que, pode relaxar que está tudo ok, está tudo controlado aqui. Mas, na verdade, não está. Aí o corpo, quando percebe, dentro da função, que existe, de fato, um problema, aí a casa cai. Por quê? A eferência vinculada lá do sistema nervoso central, lá do trigêmeo, manda contrair mais forte. Contrair, vai com tudo que a gente desbloqueou, relaxou, o que não poderia. E por ter relaxado o que não poderia, começou-se a sofrer. Começou-se a
mandar informações de restauração. E aí é que entra a dor rebote. Aí é que entra a dor logo depois. Entende? Então, como você está relaxando? Você está relaxando do ponto de vista estrutural ou você está relaxando do ponto de vista neurofisiológico? A perspectiva neurofisiológica é que faz com que isso acelere cada vez mais. A perspectiva neurofisiológica é que você faz com que isso cresça. Tá? E é a partir desse ponto, onde você começa a ter consciência que não deve tratar a causa, mas sim melhorar seu processo de avaliação e de diagnóstico para o paciente de ATM. Aí sim, você começa a trazer uma perspectiva de raciocínio de elite. Um raciocínio que lhe coloca em um patamar acima da média, acima da perspectiva, que lhe gera oportunidade de agregar conhecimento, de agregar valor a partir dos seus resultados. E essa pergunta eu recebi aqui agora, ó, foi na live de ontem, 12:30. Professor, minha paciente fez vários botoxes. O que é que o senhor acha disso, sobre o botox? Quem aí tem dúvida sobre a ação do botox, coloca aí. Coloca aí. O botox, gente, ele na verdade, ele é como se fosse um assassino. Na verdade, é como se fosse um assassino, não. Algo que deixa você ali em coma. A pessoa está em coma com o botox. O músculo está em coma. Quando você tem uma atenção, vai no mesmo raciocínio do relaxamento do masseter por massagem, tá? Você tem uma atenção no masseter, você tem uma atenção do temporal. Você vai lá e coloca o botox, a toxina botulínica. A toxina botulínica age na junção, tá? Lá das sinapses, na química, afetando os receptores da acetilcolina durante o processo de contração. E esse conflito, esse problema lá da bioquímica, da interação química limitada, bloqueada pelo botox, vai fazer com que o músculo pare de exercer a sua função. Não, o botox ele não é um relaxador da musculatura. O botox não é um massageador. Ele é um inibidor da função da musculatura. Ele vai fazer com que a musculatura pare de funcionar. Por isso que ela para de doer. Por exemplo, se eu morrer aqui, eu paro de existir. Toda a minha chatice, todo o meu conteúdo para de existir. Será que essa é uma boa estratégia para você cuidar das tensões musculares do seu paciente? Será que é isso que o seu paciente precisa fisiologicamente para viver bem? Essa é a reflexão que eu quero trazer. Se você quer eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento com consistência, se você quer ter resultados, ser reconhecido por esse trabalho, você precisa trazer abordagens consistentes, baseadas em anatomia, fisiologia, biomecânica, equilíbrio funcional. E essa quebra química de interação contrátil que o botox causa não vai melhorar. Pelo contrário, sabendo que nós temos, presta muita atenção, você quer eliminar essa dor do paciente ATM. Nós temos a ATM com uma interação superior, local, inferior, cadeias musculares, cadeias faciais, miofaciais, membranosas, que estão conectadas no contexto físico através da biotensigridade, que a gente falou ontem. E esse contexto físico de equilíbrio vai fazer com que, ao inibir com o botox, todo o sistema compense a ausência de um membro.
Presta muita atenção. Vamos supor que eu sou um competidor. Não sei se a Débora está aí. A Débora faz canoagem. A Débora entrou, não sei se ela ainda está aí. Ela faz canoagem. Canoagem, ela pode ser canoa em single ou pode ser em grupo. Se eu tenho a canoagem em grupo, vamos lá, tenho 4 remando. Um para o lado, outro para o outro, um para o lado, outro para o outro e assim vai. Se um para de funcionar, o que é que vai acontecer com os outros? Comenta aí. O que é que vai acontecer com os outros? Nada mais, nada menos do que uma sobrecarga em todo o sistema. Então você tira uma estrutura, um músculo que está com dor 8, coloca o botox. Inibe ele. E você pega os outros que estão bem e divide isso 8 por 3. E aí começa a sobrecarregar as outras estruturas. Onde, no médio a longo prazo, essas estruturas vão estar claramente em deficiência energética. Em deficiência funcional. E é sobre isso, sobre você entender esse jogo de forças, de trocas, de desequilíbrios que acontecem. Então, dia após dia, mais sobrecargas vão se sobrepondo. E mais sobrecargas se sobrepondo vai levar você a uma depressão energética. Vai levar você a dores, no lugar de ser agora local, a dores mais difusas. Então você tira uma dor local para tensões mais difusas do corpo. A longo prazo, um paciente com dor crônica, um paciente com dor difusa, paciente com dor em toda a região das costas, paciente em desequilíbrio. Caraca! Veja como isso funciona. Como isso é impactante, chocante nesse processo. Muitas pessoas já vieram me perguntar: Randy, eu vejo que você não tem cursos presenciais, aulas presenciais. Eu só queria coisa presencial, eu não gosto de online. Eu vou usar o exemplo da minha filha. Quem tem criança aí, quem tem criança em casa, vai se identificar com isso. A gente bota a comida no prato, aí ela faz, eu não gosto disso. Eu não quero. Mas você nunca comeu. Não, mas eu não gosto. Como você está falando que não gosta se você nem experimentou? Como você está falando que não gosta se você nem sabe o que é direito? Não, mas eu não gostei. Tá bom. A mesma coisa é você não entender que o que você precisa não é de um modelo de curso. Você precisa de um método que torne fácil o seu aprendizado. Por exemplo, se você está aqui, está aprendendo bastante, isso é uma forma de que você, através de uma live eu estou aprendendo bastante. E é exatamente sobre isso. Você consegue, olha, o Empreende está colocando aqui, eu adoro o online. Quando você recebe um bom suporte, um bom apoio para esse tipo de serviço, não tem como você não achar melhor. Você assiste em casa, você vê e revê quando quiser, você não gasta combustível, você, enfim, você aprende, tá? Então, o que é que eu tenho para dizer para você? Fica calmo, fica tranquilo que dá tudo certo, né? Não é de hoje, a gente tem, pelo menos a gente aí, aproximadamente 500 alunos e dá tudo certo, né? Quem é meu aluno, coloca aí, é verdade, é super tranquilo, coloca aí, você realmente achar isso, tá? Outro ponto importante para que a gente possa desbloquear a sua mentalidade em relação a isso. Professor, eu tive um paciente que tinha um torcicolo, que tinha um problema grande cervical,
com limitação de movimento. Isso pode gerar disfunção de ATM, DTM. No lugar de responder diretamente, eu quero que você pense comigo, tá? Eu quero que você construa comigo a perspectiva. Veja bem, o torcicolo altera o posicionamento da cabeça e pescoço. Alterando o posicionamento da cabeça e pescoço, altera o posicionamento da cervical. Alterando o posicionamento da cervical, altera músculos e fáscias cervicais. Alterando músculos e fáscias cervicais, a gente começa a alterar o nivelamento e a articulação crânio-cervical. Essa articulação crânio-cervical com desnivelamento começa a ter uma compensação em inclinação para um lado, para o outro, em suas rotações, para manter o olhar horizontalizado. Ah, Randy, como assim? Porque o olhar é instrumento de interação e de defesa. Eu preciso que meus olhos estejam nivelados para eu poder conseguir focar e ter o campo de visão homogêneo. Se eu estou assim e eu vou querer enxergar algo, isso fica competindo e gerando um gasto energético do sistema para manter o corpo bem. E é a partir disso, é a partir desse entendimento que você vai construindo o seu raciocínio clínico, você vai ganhando força, compreensão no conteúdo para gerar ainda mais resultado. Porque esse desnivelamento associado com o torcicolo, nós temos o torcicolo. Qual é o principal músculo? Qual é o principal músculo relacionado com o torcicolo? Falem aí. Enquanto isso, uma vez aplicado o Botox é irreversível? Não. Existe uma duração de 6 meses para esse Botox, mas geralmente tem aplicações novas e que isso sim começa dia após dia impactar bastante, tá? Dificulta de todo jeito, tá? E aí, gente, o que é que eu quero trazer para vocês? O músculo é o esternocleido occipitomastoide. Ele vem do processo mastoide. Esse processo mastoide joga uma força muscular, um tônus muscular. E esse tônus muscular vai inclinar e me rodar para o lado oposto. E quando você começa a perceber que a ATM é articulação temporomandibular e que quando eu tenho um torcicolo, eu tiro o nível de posicionamento do temporal, que faz parte da ATM, é essa problemática que compõe a ATM, que compõe o sistema, que leva você a uma compensação ainda mais forte. E essa compensação ainda mais forte, não do dia para a noite, mas de médio prazo, começa a ter restrições miofaciais. Começamos a ter restrições da estrutura membranosa, das meninges, devido às adaptações que tira do eixo o equilíbrio crânio-cervical. Tá? Correto, pessoal? E aí é sobre isso. O torcicolo, sim, é capaz. A ATM vai ser vítima do processo. Então, se você quer eliminar a dor do seu paciente, você tem que focar em impactar a vida desses profissionais, desses pacientes, positivamente, trazendo um raciocínio clínico, construindo uma justificativa plausível para tudo que o paciente tem, tá? Para tudo que o paciente apresenta. E é dessa forma que todos, eu e você, precisamos tomar uma decisão de crescer em conhecimento, crescer em conteúdo, crescer cada dia mais naquilo que a gente nasceu para ser. De cuidar a dor do seu paciente, de eliminar a dor do seu paciente, de fazer com que o seu paciente faça bem. Tem lógica para você, gente? Tá claro isso? Galera do YouTube, Facebook, comenta aí, tá? Um prazer estar com vocês. Comenta aí. Tá claro, fala aí, tá claro. Eu quero que você assuma um outro nível.
uma outra perspectiva. Então, é extremamente importante que você cresça nesse propósito, cresça nesse desenvolvimento para poder eliminar a dor do seu paciente da TM de forma rápida e de forma consistente. Fechou?